Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, esse é o programa Realidades. Eu sou Elizabeth dos Santos, professora do curso de Administração do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, localizado na cidade de Caruaru, Pernambuco. E hoje estamos recebendo Pamela Dias para conversar sobre o tema Mulheres na Tecnologia. Falar sobre tecnologia é falar sobre inovação, sobre conexão entre pessoas, sobre construção de futuros possíveis. Porém, a área de tecnologia, assim como tantas outras realidades sociais, ainda é marcada por desigualdades no que diz respeito ao acesso, ao trabalho, à formação, por exemplo. Infelizmente, as mulheres ainda enfrentam barreiras para atuarem na área, principalmente quando são mulheres periféricas, negras, indígenas ou transgênero. O assunto é delicado, e para entender mais sobre isso, convidamos uma mulher que está engajada na luta por fortalecer a presença de outras mulheres nas áreas de tecnologia e economia criativa. A nossa convidada de hoje é Pamela Dias, que atualmente coordena o programa Minas e está como analista de inovação desse mesmo programa, que é desenvolvido no Armazém da Criatividade, um braço do Porto Digital na cidade de Caruaru, Pernambuco. Bom, Pamela, gostaria de iniciar essa conversa, que eu tenho certeza que será muito frutífera, te agradecendo por você ter topado estar aqui conosco, para conversar sobre esse tema que é tão delicado e tão rico ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigada desde já. Eu é que agradeço, Elizabeth, pelo convite. Me senti muito honrada com a oportunidade de poder conversar com vocês. E aí eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher cisgênero, branca, heterossexual, gorda, localizada no agreste pernambucano. Tenho cabelos curtinhos e cacheados, utilizo óculos. E aí eu sou, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou formada em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, aqui no meu tão amado CA, Centro Acadêmico do Agreste. E aí também nesse mesmo espaço, nessa mesma universidade, eu fiz o meu mestrado em Gestão e Inovação em Consumo. E aí eu estou atualmente como analista, como você disse, de inovação aqui no Armazém da Criatividade e também sou responsável pelo Minas, que é esse programa de equidade de gênero, que é o Mulheres em Inovação, Negócios e Artes. Que massa, Pamela, você sempre me lembrando da importância da audiodescrição, né? E aí eu me toquei aqui que eu nunca me audiodescrevi aqui no programa Realidades. Então, gente, para quem não me conhece, né, eu sou uma mulher não branca, né, morena clara. Geralmente eu uso o meu cabelo, que é preto e ondulado, preso, e uso óculos, né, meio arredondado, sou magra e eu acho que é isso, né? Como Pamela comentou, né, para quem está nos ouvindo, ela foi estudante do Centro Acadêmico do Agreste, que é o centro no qual eu leciono atualmente, e eu tive o prazer gigantesco de ter Pamela como companheira de trabalho, né? Como companheira de trabalho, que eu digo como orientanda do mestrado, né? Porque para mim é a mesma coisa. E foi um prazer gigante trabalhar com Pamela, porque ela sempre trouxe temas pertinentes, né, para a gente discutir e um olhar muito sensível a diversas questões, né? E aí eu penso que é muito interessante, Pamela, que você, a partir dessa formação, né, desse olhar sensível que você desenvolveu, né, ao longo da sua trajetória, você se insere hoje, né, num programa que é extremamente importante, que exige esse olhar sensível, né, e essa preocupação com temas como desigualdade, como gênero. Então, para situar um pouquinho os ouvintes e as ouvintes do programa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, particularmente, essa trajetória no mestrado, né? O que é que você estudou no mestrado, quais foram os temas, né, que você estava discutindo ali quando você
desenvolveu a sua dissertação e como, de alguma forma, você percebe que esses temas, né, te trouxeram até aqui hoje, né, trabalhando no Minas. Perfeito, Elizabeth. E primeiro dizer que o prazer é todo meu de ter trabalhado com você. É sempre bom também estar com você novamente, mesmo que online, né? Mesmo que distante. Eu vejo que o mestrado, na verdade, toda a caminhada até o mestrado, e o mestrado me conecta muito ao Minas e ao que eu faço aqui hoje, sabe? Então, inclusive, um amigo me alertou para isso, né? Como tudo está conectado, né? No mestrado, eu faço a seleção e entro no mestrado pensando em trabalhar com o conceito de lugar de fala, que já é um conceito que está muito atento também ao gênero e à raça, né? Porque ele vem desse feminismo negro. E aí, durante o mestrado, durante as nossas discussões, nós chegamos na temática, na lente teórica da interseccionalidade. E aí a gente chega realmente no problema, né, na pesquisa, que foi sobre as práticas organizativas do Islã Caruaru a partir do olhar interseccional. O título é grande, mas explicando ele por partes, primeiro é o Islã. O que é esse Islã Caruaru? O Islã Caruaru é uma competição de poesia falada que está dentro das culturas populares e que a gente entende como uma organização da cultura popular. E aí, essa organização da cultura popular, que é o Islã, ela possui várias práticas nas quais são atividades que eles organizam, né? Que eles se organizam em coletivo. E aí, a gente olha para essas práticas, que pode ser a escrita de poesia, a apresentação, competição de poesias, ou até mesmo a avaliação dos jurados, a gente olha para cada uma dessas práticas com essa lente interseccional, que aí é que eu vejo que conecta muito com o que eu faço no Minas hoje e que eu tento trazer esse olhar interseccional também para o Minas, que é a gente olhar para o gênero, não, mas não somente com essa categoria, e aí é que entra a intersecção. Olhar para o gênero, mas olhar para a sexualidade, para a gente atingir mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas, mulheres bi, a gente olhar para o gênero, mas olhar para a raça, para atingir mulheres brancas, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, a localidade, porque senão a gente acaba atingindo somente mulheres do centro e a gente não atinge mulheres periféricas, a classe, porque senão a gente só visualiza mulheres com formação acadêmica, enfim, mulheres que possuem já certos acessos e outras não. Então, tudo vai se conectando, né? A gente vai pegando. E aí é tão interessante quando a gente vê realmente fazendo o casamento entre a teoria e a prática. Eu fico muito feliz quando eu consigo trazer para a prática, né, nas formações e nas ações do Minas, o que estudamos na interseccionalidade, sabe? Que de fato faz sentido quando a gente olha para a realidade, articulando gênero, raça, sexualidade, deficiência, localidade. Então, é isso. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo o trabalho que eu faço hoje não como algo à parte da minha vivência acadêmica, mas como uma continuidade dela, sabe? Que só me permite estar aqui hoje, ter propriedade para falar de certos assuntos, porque eu tive essa base de formação. Que massa, Pamela, e como é importante, né, essa formação, e como ela pode estar engajada, né, nas práticas de trabalho, né? Você mostrou aí como as suas pesquisas se conectam com a sua prática de trabalho e eu vejo também isso como algo extremamente positivo e bonito até. Mas aí vamos entrar um pouquinho mais no tema, né? Você já falou um pouco sobre como esse olhar interseccional te ajuda, né, a desenvolver as tuas atividades no Minas, uma vez que você consegue olhar o gênero, né, mais entrelaçado com outros marcadores. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso no campo da tecnologia, né, que é o tema do nosso debate aqui, da nossa conversa de hoje. Você poderia falar um pouco mais sobre a inserção das mulheres no campo da tecnologia? E aí, se você quiser, você já poderia também trazer essa questão da interseccionalidade para olhar que mulheres são essas, né, no campo da tecnologia. Maravilha, Elizabeth. Inclusive, a gente está com uma ação para sair, uma qualificação para sair do Minas, no qual a gente vai ofertar a formação de desenvolvimento de software
para mulheres mais velhas e mulheres mães. E aí, nesse lugar, entra a interseccionalidade, porque a gente está olhando, por exemplo, para o caráter geracional, né, dessas mulheres, já que a gente sabe que para mulheres mães, quando elas, né, são mães e entram na questão da maternidade, para elas retornarem ao mercado de trabalho é muito mais difícil. Ou para mulheres mais velhas que estão tentando mudar de carreira ou se reinserir no mercado de trabalho. Então, quando a gente direciona um curso de desenvolvimento de software que vai ser gratuito, né, toda a estrutura ofertada pelo Armazém da Criatividade, juntamente com Minas, a gente está tentando, a gente está olhando, né, justamente para essas mulheres que estão mais vulneráveis nessa situação e tentando, com essa qualificação, possibilitá-las, né, um novo começo, um novo recomeço. E aí, quando a gente olha para as mulheres, especificamente no campo da tecnologia, o cenário não é muito feliz, sabe? Mas aí também aponta o quanto a gente ainda pode fazer nele, né? O quanto a gente ainda pode atuar. Por exemplo, se a gente vai olhar para a área de TI, tem um relatório que saiu da Softex em 2019 que vai dizer o seguinte, né? Esse relatório de 2019, ele faz uma comparação de 10 anos, entre 2007 a 2017. E, infelizmente, ele mostra que, apesar desses 10 anos terem sido percorridos, muitas barreiras ainda permaneceram. Por exemplo, em 2007, os homens ganhavam 5,34% mais que as mulheres. E em 2017, essa diferença aumentou para 11,05%. Então, quando a gente olha, né? E aqui a gente está falando de mulheres geral, o relatório não faz esse olhar interseccional, porque seria interessante a gente entender, tá, mas mulheres em qual localidade, né? E mulheres de que gênero, de que sexualidade. E aí, com certeza, se a gente fosse trazer a lente interseccional e aprofundar, a gente iria encontrar ainda números mais assustadores. Outro dado que esse relatório traz é que ainda há maior predominância de homens entre os engenheiros, que dentro dessa área de ciência, tecnologia e inovação, ou a área de, né, de engenharias, de matemática, é uma profissão que ainda remunera, né, de forma mais significativa. Eles são 87,4%, e nos cargos diretivos, né, que são os cargos também de decisões, onde poderia ter esse olhar mais sensível, né, para a questão do gênero, para a questão da interseccionalidade, eles são 87,1%. E também são nesses, e aí uma desigualdade alimenta outra, né? Se são os homens engenheiros nesse setor que mais ocupam essa área e que são os que mais recebem, então uma desigualdade vai alimentando a outra, a desigualdade salarial e a desigualdade de presença. Então, quando a gente olha para as mulheres no campo da tecnologia, o cenário é de que há muito o que se fazer, sabe? A gente não pode cantar vitória, não. Já se teve avanços, e aí é importante celebrar esses avanços, essas mulheres que estão cada vez mais alcançando esses espaços, né? Mas ainda tem muito ainda a ser percorrido. Com certeza, Pamela, esses números que você traz para a gente são bem expressivos e mostram que ainda há um caminho longo, né, a ser percorrido realmente. Pamela, quando você fala de área de tecnologia, você está falando sobre o que exatamente? Porque eu penso que existem várias sub-áreas, né, dentro dessa área. Você poderia dar exemplos assim para ajudar o ouvinte a entender melhor o que é essa área de tecnologia? Posso sim, Elizabeth. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pode estar falando de TI, a gente pode estar falando de programação, de desenvolvedores, todas essas áreas entram dentro dessa área de tecnologia. E quando a gente fala também, a gente está falando de engenharia, de matemática, de ciência, tudo isso também está relacionado de forma direta ou indiretamente com a tecnologia. Muito bom, muito bom. E outra coisa também que eu queria te perguntar. Você percebe, Pamela, que essa pouca expressividade das mulheres na área de tecnologia é mais forte no Brasil em relação a outros países? Ou é mais forte, de repente, no Nordeste ou em alguma região específica do país? Perfeito, Elizabeth. Em relação ao Brasil, esse mesmo relatório que eu comentei com vocês, o da Softex de 2019, ele nos diz o seguinte, que na região norte,
é onde as mulheres têm proporcionalmente mais anos de formação do que os homens. E aí, isso também é um cenário que acontece em outras regiões, das mulheres terem mais formação no que eu digo, formação acadêmica, acessarem de forma mais quantitativa o ensino superior, e na região norte elas são 72% que tem ensino superior, mestrado, doutorado, né? E entre os homens o percentual é de 61%, né? Então, só que quando a gente olha para esses números, mas a gente vai, por exemplo, como o outro dado que eu trouxe, dos engenheiros e pessoas em cargos diretivos, ainda são os homens que estão ocupando majoritariamente esses lugares. E aí, por exemplo, Santa Catarina e no Rio de Janeiro, as diferenças salariais entre homens e mulheres são ainda mais altas. Elas duas juntas representam 15,2% do total de profissionais empregados. Já em Goiás, São Paulo e Minas, as diferenças salariais entre homens e mulheres, e aqui a gente está olhando para homens e mulheres sem nenhum olhar interseccional, né? Também são superiores à média geral, que é de 11%. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para fora do país, né, se a gente for fazer essa relação entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, as mulheres somam apenas 25% dos cargos nos setores de ciência, tecnologia, engenharia e matemática nos Estados Unidos. Entre 2006 e 2014, o número de mulheres que se formaram em ciência da computação, por exemplo, que é outra área, né, da tecnologia que elas podem atuar, elas e eles, o número caiu, sabe? Então, a gente pode, com esses dados, olhar para o cenário da seguinte forma: as mulheres estão acessando cada vez mais a formação do ensino superior, ainda não são, né, de forma igualitária, né, nessas áreas de ciência, nessas áreas de engenharia, de matemática, de tecnologia, em relação aos homens, mas mesmo quando as mulheres, né, independente dos estados, porque aqui a gente trouxe norte, sul, né, sudeste, elas ainda estão, quando a gente, porque são dois dados que o relatório traz muito nítido, que é a questão de quantitativo de mulheres ocupando cargos de trabalho e o salarial. A gente sabe que existem outras desigualdades por aí, mas eles pegam essas duas para poder fazerem, né, trazerem para a visibilidade. Elas ainda são minoria nessas áreas, e ainda, quando estão nessas áreas, em relação aos colegas profissionais homens, elas são a que recebem menos. Sim, Pamela, enquanto você falava, me veio à mente também que acredito que elas também passam por algumas situações, né, no próprio cotidiano de trabalho com a tecnologia, né, além delas terem essa dificuldade no acesso, de receberem menos, né, quando elas conseguem acessar esses espaços, eu imagino que existam também algumas barreiras simbólicas, né, alguns questionamentos sobre suas capacidades, né? Eu estava pensando aqui na questão da síndrome da impostora, né? Lembrando de um trabalho que eu li sobre uma engenheira que, quando acessou finalmente um espaço no mercado de trabalho, se sentia o tempo todo questionada, né? Ela mesma se questionava sobre o que ela estava fazendo ali, né? Junto a tantos homens, será que ela era competente o suficiente? Enfim, me veio agora essa reflexão, não sei se você concorda ou se eu estou viajando na maionese. Eu concordo plenamente com você, Elizabeth. Tem as barreiras que são mais tangíveis para a gente mensurar, como salário, como o número de cargos ocupados, né? Nesses cargos esse número de mulheres formadas no ensino superior, mestrado, doutorado, isso são dados mais tangíveis. Mas tem aquelas barreiras invisíveis que não deixam de ser violência, né? Então, o fato de você, por exemplo, e aí eu lembro de um relato de uma mulher trans, mas que nesse caso também se relaciona, porque a gente está falando, por exemplo, de você ser a única ou você ser poucas mulheres naqueles espaços, desde a formação, desde os cursos de ciência da computação, enfim, todos esses cursos dessas áreas de engenharia, de tecnologia, de ciência, você já ser minoria ali naquele espaço de formação, e você também no mercado de trabalho. E também outras barreiras e violências, assim, né, simbólicas, invisíveis, por exemplo, quando você precisa performar uma certa conduta para poder, né, ser lida como uma pessoa que tem credibilidade. Então,
muitas vezes as mulheres acabam performando um certo tipo de masculinidade, seja na vestimenta, seja na forma de se comunicar, seja na forma de se relacionar, para se proteger, para passar credibilidade e legitimidade do que está falando, do que está fazendo. E aí eu fico pensando o quanto é violento você não poder, né, nesse caso que a gente está olhando para as mulheres, mas isso vai também para as outras diferenças de sexualidade, de identidade de gênero, você não ser você, né, nos ambientes que você ocupa, por conta de que você precisa corresponder a uma expectativa que foi pensada para o masculino, pelo masculino. Falar um pouquinho sobre o Minas, o que é esse programa, né, e onde ele se encaixa aí nesse contexto que a gente discutiu no primeiro bloco. Perfeito, Elizabeth, com certeza. O Minas, que significa, né, Mulheres em Inovação, Negócios e Artes, ele surge da vontade, mas não só da vontade, também da necessidade de tornar tanto o ambiente educacional, como a gente tinha falado anteriormente, no bloco anterior, sobre a questão do ambiente de formação e do ambiente do mundo do trabalho, de tornar o ambiente educacional e profissional da tecnologia, da comunicação, da ciência, da economia criativa, em um ambiente que fosse pensado por e para mulheres, porque tem muito disso. Aquela questão que você comentou, por exemplo, da síndrome da impostora. Recentemente eu vi uma fala da professora Débora Diniz, que fez muito sentido para mim, assim, né? Porque a gente sempre toca nesse lugar de que a gente se sente desconfortável, se sente insegura, se sente que está a todo momento vai ser descoberta que você não é capaz, e aí a professora Débora Diniz, muito sabiamente, aponta que é porque essa estrutura ela foi feita e foi pensada por e para homens, né? E um certo tipo de homem, né? Diga-se de passagem. Não é para todos os homens esses lugares. E aí, isso é por isso que esses ambientes, às vezes, eles nos deixam tão desconfortáveis, porque eles não foram pensados por e para mulheres. E aí o Minas, né, vem também nessa pegada de pensar um ambiente por e para mulheres, que seja mais acolhedor, que seja na maior possibilidade diverso, né, interseccional, então, com igualdade de oportunidades e equidade de gênero. E aí, a gente também, com o Minas, e o Minas é importante dizer que ele vem lá do Porto Digital, e que agora ele está aqui no Agreste, no Armazém da Criatividade, então eu acho importante reverenciar essas mulheres que começaram Minas, né, e construíram para que ele pudesse estar aqui hoje no Agreste pernambucano. E aí o Minas também vem com a ideia de desmistificar a ideia de que tecnologia não é lugar de mulher, né? E que também fortalecer a participação de mulheres nessas áreas. E aí nós atuamos em 3 eixos, né? No eixo da transformação do ambiente educacional e profissional de tecnologia em um ambiente mais feminino, mais acolhedor a essas mulheres e que a gente consiga trazer mais igualdade de oportunidades, seja qualificando e formando essas mulheres, ou na outra ponta, tentando sensibilizar essas organizações. Construção coletiva e feminina das ações, né? Porque, por exemplo, as ações do Minas é pensada por mulheres, com facilitadoras, em sua maioria, mulheres e para mulheres, né? Muito no intuito do que a gente está fazendo agora no Agreste, aqui no Armazém da Criatividade, de escutar as demandas, né, das mulheres locais e o que elas precisam para a gente poder atuar junto. E também da inserção da perspectiva da equidade de gênero de forma transversal aos demais programas que são desenvolvidos pelo Porto Digital e por nós aqui no Armazém da Criatividade. Então, o Minas é isso, sabe? Esse programa que busca olhar para a equidade de gênero, principalmente nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e economia criativa, mas atenta também aos outros programas que acontecem, né, dentro desse sistema e que a gente pode auxiliar. Ótimo, Pamela. E tu saberia dizer quando surgiu o Minas? Você comentou que ele surgiu no Porto Digital, né? E o Porto Digital fica localizado na cidade de Recife, para quem não conhece. E recentemente ele veio aqui para o Agreste, né? Mas tu saberia dizer quando foi que ele surgiu? Elizabeth, se não me falha a memória, ele surge em 2017, lá no Porto Digital, que eu tinha esquecido de mencionar, né? Porto Digital em Recife, a gente aqui no Armazém está em Caruaru.
E aí ele surge em 2017 a partir de iniciativa das próprias mulheres que atuam lá no Porto Digital. E aí, por exemplo, elas conseguiram, a partir do Minas, que fosse criada uma creche, que fica também lá no espaço do Porto Digital. E aí foi uma iniciativa muito, muito importante e significativa, principalmente se a gente olha para as mulheres mães. Sim, então é um programa recente, né? Mesmo lá em Recife, né? Ele surgiu recentemente, é novinho ainda, né? Mas já traz uma contribuição gigantesca. E falando um pouquinho mais sobre essa contribuição, né, que o programa traz, você poderia falar sobre as ações desenvolvidas pelo programa, quais são as principais, quais as suas experiências com elas? Posso sim, Elizabeth. O Minas, a gente está sempre olhando para essas três frentes, né? A formação educacional, para fazer com que esses espaços sejam espaços mais acolhedores, mais femininos, e qualificar essas mulheres, e também essa questão da sensibilização do mercado. E aí, diante disso, o que é que a gente já tem feito aqui no Minas, no Agreste, no Armazém da Criatividade? No momento, estão acontecendo 4 clubes de programação. Esses clubes de programação acontecem em escolas públicas aqui de Caruaru, de ensino médio, e aí o Minas, junto com o Armazém, faz a contratação da profissional, que é a professora Deilza. Ela está nas escolas Nelson Barbalho, Fernando Lira e no EREMA Maria Auxiliadora, a escola de referência Maria Auxiliadora. E aí esse clube de programação, ele possibilita que essas estudantes, ainda no ensino médio, já consigam visualizar e se enxergarem nessas áreas da ciência, tecnologia e inovação, sabe? Porque é muito disso também. Elas precisam ter conhecimento de que isso é uma possibilidade e de se enxergarem dentro dessa possibilidade. E aí, agora, dia 9 de dezembro, é o encerramento do clube de programação, e a gente está preparando uma festa para o encerramento, com demonstração das atividades, professoras convidadas para avaliar, entrega de certificado, e vai ser um dia muito significativo. Aí, além dos clubes de programação, que já está acontecendo, nós temos outras ações que estão para acontecer. Eu acho que eu tinha mencionado a qualificação e desenvolvimento de software, que vai ser para mulheres mais velhas e mulheres mães. A gente tem outras coisas também acontecendo. Por exemplo, tem no IFPE de Belo Jardim um curso de desenvolvimento de software. E aí, o que foi que a gente sentiu nesse trabalho de escuta, né? Que faltava para essas estudantes uma formação complementar em liderança, em negociação, em comunicação. E aí elas vão receber, a partir do Armazém do Minas, qualificação em mentorias em liderança e habilidades socioemocionais. Outra ação também que está encaminhada é essa mesma formação em liderança e habilidades socioemocionais para costureiras aqui do Polo do Agreste. Então, nós vamos ter 10 costureiras trans atendidas por essa mentoria e 5 costureiras representantes de 2 coletivos, o coletivo Mulheres Criando Moda e o coletivo Mulheres do Polo. Além dessas ações, também temos uma outra qualificação que vai ser direcionada para mulheres do setor da economia criativa, do setor criativo e cultural, para possibilitarem que elas consigam, né, ter uma formação, uma qualificação empreendedora dentro dessas áreas, consigam entender melhor o que é esse setor criativo e cultural da economia criativa, e aí vai atender a 60 mulheres. Tem vários projetos saindo, gente. Tem outro projeto, que é o projeto que visa fazer a qualificação, em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, que visa fazer a qualificação de 24 mulheres em moda autoral. E aí, além disso, além desses programas que estão acontecendo, nós fazemos outras ações, como, por exemplo, nós somos parceiras das Futuras Cientistas, que é do CETENE, e aí, em janeiro, nós vamos participar, nas 2 últimas semanas de janeiro, com 2 workshops. Além disso, agora, em novembro, acontece, dia 19, é conhecido como Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, e aí, nessa semana, do 16 ao 19, várias ações vão acontecer em realização com parceiros, como a SIC, como o SEBRAE, e aí nós vamos ofertar palestras, oficinas, mentorias, rodas de conversa
tudo aberto e tudo gratuito para as mulheres que se interessarem. Então, é muito nesse sentido que atua o Minas. A gente já está planejando, por exemplo, as ações para 2022. Em breve vai sair o edital do Clube de Programação do ano que vem, para que as escolas de ensino médio públicas de Caruaru possam se candidatar. E aí a gente também faz esse trabalho de escuta e de acolhimento. Então, coletivos que nos procuram, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais que nos procuraram também, né, sentindo a necessidade de uma formação em pacote office para 10 mulheres do movimento. Então, a gente está sempre atentas, né, a essas demandas e abertas a escutar o que é que a gente pode contribuir para que aquele nosso objetivo de inserir, né, cada vez mais mulheres nessas áreas aconteçam. Que riqueza, Pamela, de ações em várias frentes, né? Que coisa mais linda o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E aí, quem tiver interesse, assim, saber mais sobre o programa, como essa pessoa poderia entrar em contato para estabelecer essas parcerias com vocês? Todas essas qualificações que eu falei que estão para acontecer, porque o clube de programação desse ano já está encerrando, mas tudo que a gente está para ofertar agora, finalzinho de 2021 para início de 2022, toda essa divulgação ela acontece no Instagram da gente, o Porto Digital @Porto Digital Minas, e também no Instagram do Armazém da Criatividade, @Armazém da Criatividade. Além disso, em breve nós teremos também uma landing page, né, uma página específica do Minas e o portal também do Armazém da Criatividade, no qual também essas informações vão estar lá. E para além disso, a gente está sempre aqui disponível no Armazém da Criatividade, que fica localizado, para quem não conhece, no polo, né, no polo de Caruaru, ali, aqui pertinho da BR. Então, nós recebemos visitas de escolas, por exemplo, escolas de ensino infantil, de ensino médio. Essas visitas elas são agendadas e nós fazemos a apresentação do Armazém da Criatividade, dos espaços, do que aqui acontece e de como a gente pode contribuir. E quem quiser também entrar em contato, pode entrar em contato através do Instagram ou pode falar comigo pelo meu e-mail. Então, porque assim, a gente está sempre em articulação, né? Então, é importante quando a gente também consegue chegar em lugares que a gente não acessaria se essas mulheres não viessem nos procurar. Então, por exemplo, os coletivos de costura vieram nos procurar, e aí, a partir disso, a gente consegue entender quais são as suas dores, as suas demandas, e como a gente pode auxiliar nesse processo. Então, eu vou passar o meu e-mail, porque quem quiser, né, quem quiser conhecer mais o Minas, quem tiver uma ideia de proposta, de qualificação, de mentoria, assim como a gente é parceiro do Futuras Cientistas, assim como a gente faz esse trabalho de escuta com o coletivo, nós estamos abertos. É o pamela@portodigital.org ou pelo direct do Instagram também, que a gente faz esse acolhimento e recebe essas demandas. Olha aí, então fica o convite, né, para quem quiser somar junto com Minas e saibam que serão acolhidas, né, e acolhidos aí nas demandas. Pamela, eu estava bem pensativa aqui sobre uma situação que aconteceu recentemente. Recentemente eu vi nas suas redes sociais o chamado, né, para a escuta das mulheres costureiras, junto ao coletivo com o qual vocês têm parceria, né? Eu não lembro agora o nome do coletivo, mas depois você pode até falar mais sobre essa parceria. E aí eu peguei ali a fotinha que você compartilhou no Instagram e compartilhei para as pessoas que eu conhecia, né? Inclusive para estudantes e para uma série de outras pessoas. E aí eu recebi um questionamento. Um rapaz, né, que recebeu essa fotinha, no qual tinha lá o chamado das costureiras para falarem sobre as suas necessidades, um rapaz me questionou, mas por que só voltado para mulheres, uma vez que o polo de confecções aqui do Agreste, né, tem costureiras, mas também tem costureiros, né? Não são só as costureiras que necessitam de uma atenção e de ações assim voltadas para elas. Os homens costureiros também precisam. E, e aí enfim, respondi, né? Falei um pouco para ele sobre aquele contexto que a gente comentou ali no primeiro bloco do nosso programa de hoje. Ele saiu assim ainda não totalmente convencido, sabe? Dessa conversa virtual, que foi tudo pelo WhatsApp.
mas eu queria te ouvir sobre isso, sabe? Particularmente sobre essa parceria, né, e essa chamada pública que vocês fizeram para ouvir as demandas das costureiras. E que resposta você daria assim, para uma pessoa que te questionasse sobre isso, né? Por que não envolver os costureiros, só as costureiras? Que bom, Elizabeth, que eu vou ter a oportunidade de falar do coletivo Mulheres do Polo. Virgínia e Sandra, que estão à frente do coletivo, elas foram chamadas para fazer uma fala na Alep no dia 26 de outubro, e aí quando o coletivo estava em articulação aqui com a gente, no armazém, com Minas, e aí nos colocamos à disposição do que elas precisassem para construir esse formulário, essa consulta pública. E aí que a gente entra nessa parceria, né? Então, a gente se colocou à disposição de Virginia e de Sandra, construímos juntas o formulário e também trabalhamos juntas na divulgação, mas é importante dizer que todo o protagonismo da ação é do coletivo Mulheres do Polo, a gente só está ali no momento, assessorando, né, no que elas precisam, no que a gente pode apoiar. E aí, por que focar nas mulheres, né? Porque eu responderia até com uma frase de Angela Davis, que quando Angela Davis vai dizer que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E aí eu poderia dizer, né, quando se alguém questionasse, que como as mulheres, e aqui eu estou falando de mulheres como um todo, mas aí é importante a gente entender que para mulheres negras, mulheres periféricas, isso é muito mais forte, né, muito mais urgente. Quando essas mulheres acessam trabalho digno, acessam políticas públicas de direito, quando essas mulheres acessam, né, saúde e bem-estar, toda a sociedade ganha com isso, porque essas mulheres elas estão na base dessa estrutura. As mulheres negras, sobretudo, mas são as mulheres que estão, né, e na grande maioria, fazendo toda a estrutura dessa sociedade funcionar. Então, o olhar mais atento para essas mulheres é porque elas estão em muito mais vulnerabilidade, né, social, porque elas são uma parte, né, muito estruturante de como essa sociedade ela funciona, né, porque elas são as mulheres, elas são as mães, elas é quem estão em casa, possibilitando muitas vezes que o companheiro, que os filhos saiam para trabalhar. Então, se ela não está em casa fazendo esse suporte, como é que esses companheiros, esses filhos poderiam sair para trabalhar, né? Elas ainda, né, não, como a gente falou no primeiro bloco, foi no segundo, já me perdi. Mas, assim, elas ainda são as que menos recebem uma remuneração justa, as que menos acessam, né, cargos e ocupam posições que podem ser estrategicamente utilizadas para pensar em ações para elas. Então, é nesse sentido. Se são as mulheres, e aí a gente precisa aprofundar esse olhar, né? Mulher negra, mulher periférica, mulher indígena, de classe, de sexualidade, que mais estão vulneráveis, cabe a gente olhar para elas, sabe? Mas isso não impede, isso não impossibilita, nem invisibiliza que os costureiros, homens, também demandem por políticas públicas, que demandem também por trabalho digno, sabe? Mas é porque nesse momento a gente entende que, e o coletivo ele é organizado por mulheres, por e para mulheres, a gente entende que essa é a demanda mais urgente, mas não invisibiliza, não, a necessidade apontada Então, Pamela, voltando aqui para a nossa pelo conversa, rapaz. eu penso que mesmo com a ação, né, de programas tão importantes como o Minas, né, ainda muita coisa precisa ser feita, né? Inclusive você pontuou isso lá no primeiro bloco, né? A gente ainda tem um percurso aí longo para garantir a equidade de gênero. Onde você acha que ainda precisa avançar, sabe? O que é que poderia ser feito, né, para vermos mais mulheres nessa área de atuação, né? E se você quiser falar sobre outras áreas também, fica à vontade. A gente chegou num ponto que o debate está colocado, né? Estamos hoje conversando sobre isso. Existem várias pesquisas falando sobre como ainda existem desigualdades, porque o problema não é existir diferenças, o problema é que essas diferenças gerem desigualdades, né? Como existem desigualdades ainda na área da tecnologia, da ciência, tecnologia e inovação como um todo, e da economia criativa. Então, a gente chega num momento em que o debate está colocado, mas é aquilo. Existe ainda um caminho, uma estrada a ser percorrida,
E que a gente sabe que, por exemplo, ações que a gente está fazendo hoje, elas vão ser repercutidas para outras gerações, sabe? Então, é muito esse trabalho de fazendo hoje, pensando no que a gente pode impactar lá na frente. E aí, um dado que mexeu muito comigo, que ele foi atualizado agora por conta da pandemia, que foi o relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele disse o seguinte, que ele foi atualizado agora em 2021 por conta da pandemia, que para alcançarmos a equidade de gênero, levaremos 135,6 anos. Antes da pandemia, era 93 anos, então a gente vê como a mudança de cenário, né, nesse contexto, agrava ainda mais a equidade de gênero. E não é à toa, né? É porque justamente, voltando àquela sua pergunta anterior, é porque são as mulheres que estão nesse... E aí quando eu falo mulheres, vocês pensem nas mais diversas intersecções de mulheres. Porque somos nós, mulheres, que estamos mais sujeitas e mais vulneráveis a essas desigualdades. Então, a pandemia, né, sobretudo as mulheres negras e periféricas, fez com que esse percurso para a equidade de gênero fosse aumentado, né, para 135 anos. E aí, quando a gente olha para o Brasil, que é algo desesperador, nós estamos ocupando nesse ranking atualmente a posição 93, sabe? Então, aí é que a gente vê o quanto ainda a gente precisa fazer, né? É importante esses programas, essas ações, mas a gente tem que atuar em muitas frentes, porque um problema complexo como esse não é uma solução simples que vai resolvê-lo, e também não é sozinho. Então, não é o Minas sozinho que vai dar conta desses 135 anos, não é o Futuros Cientistas, somos todos nós fazendo ações, cada qual dentro da sua possibilidade e especialidade, mas visando isso, né? Visando combater essa desigualdade. E aí, primeiro de tudo, é aquilo que a gente falava sobre o clube de programação para estudantes do ensino médio, é trazer a possibilidade dessas áreas de ciência, da ciência da computação, da tecnologia, da inovação, como uma possibilidade. Porque se a gente não traz que essas áreas são possibilidades e possibilidades nas quais essas mulheres e meninas podem atuar com êxito, quando chegar ali naquele momento do vestibular, elas não vão cogitar essas áreas como possibilidade de formação. Então, elas vão direto para as áreas de humanas e de saúde. E aí a gente não está dizendo que essas áreas não são áreas, né, que mereçam atenção, mas é que as mulheres são predominantes nessa área e existe um porquê para isso, né? Não é à toa, existe uma intencionalidade que move meninas e mulheres para as áreas de humanas e saúde. Então, primeiro, a gente trazer isso como uma possibilidade de formação e de atuação profissional, não só para trazer mulheres para essas áreas, porque elas são minorias, mas porque essas áreas são áreas interessantes, áreas que têm um alto índice de empregabilidade, áreas que remuneram muito bem, essa área da engenharia, de tecnologia. Então, trazer essas mulheres tanto para essas áreas, não só para a gente trazer uma equidade de gênero, mas porque também pode ser interessante para elas como opção de carreira, como opção profissional. Eu penso que também a gente está muito atenta. E também, além da gente trazer como possibilidade essas áreas, a gente também precisa fazer com que sejam espaços convidativos e acolhedores para que elas permaneçam. Então, você veja que são várias coisas que a gente precisa fazer. Precisa trazer essa formação e discussão para o olhar de gênero, né, esse olhar interseccional. Precisa dizer que é uma possibilidade, que elas também podem ser bem-sucedidas na área da matemática, da ciência e tecnologia, e fazer com que elas continuem nesses espaços, nesse curso na qual elas são isoladas, né, nesse curso de ciência da computação, de TI, enfim, de engenharia, na qual elas são isoladas porque são minoria. E aí considero também fundamental que a gente tenha que programas que estejam atentos a isso, que eles possam ter cada vez mais o olhar interseccional. Porque não é incluir mulheres por incluir mulheres, né? Incluir mulheres nas suas mais diversas possibilidades de existência. Então, é preciso que a gente olhe para o gênero, que a gente abrace também as mulheres cisgênero, transgênero, brancas, negras, indígenas, de diversas localidades e de diversas realidades socioeconômicas também, assim. E aí você comentou que antes esse número era menor, né? E ele aumentou recentemente. Eu fiquei pensando se
A pandemia não contribuiu para isso, sabe? Particularmente na área de tecnologia, que eu não conheço tão bem, mas acredito que em outras áreas deve ter contribuído, né? A pandemia veio aí para fortalecer desigualdades, né? E as desigualdades de gênero entram nessa. Não sei se você tem pensado algo sobre isso, assim, sobre o quanto a pandemia interferiu nesse campo da tecnologia e agravou essas desigualdades de gênero. Isso, Elizabeth, você estava certa no seu pensamento. Foi pela pandemia que esse número aumentou, né? Esse intervalo de tempo para a gente conseguir a equidade de gênero saiu de 93 anos, que já era um número, né, significativo, impactante, para 135,6. Então, eu pensei na pandemia no sentido de que, não só específico relacionado à tecnologia, mas de como, quando acontece crises, né, seja essas crises políticas ou sanitárias, enfim, quando acontecem esses momentos nos quais a gente é chacoalhado assim, sócio e economicamente, como são as mulheres as principais pessoas alcançadas, né? De forma, infelizmente, negativa. E aí, por exemplo, se a gente olha para o número de mulheres que foram vítimas da pandemia, a gente vai ver, é um caso muito simbólico e forte, o fato da primeira vítima de Covid no Brasil ser uma mulher negra, porque são essas mulheres que estão nesses trabalhos de base, né? São essas mulheres que estão na enfermaria, na enfermagem, por exemplo, que está ali naquele trabalho de base nesse momento da pandemia. Então, a gente pensar o contexto da pandemia relacionado ao gênero é importante porque são essas mulheres que estão sendo, né, as principais atingidas, né, por esse contexto da pandemia. Ou, por exemplo, são as mulheres que estão cuidando dessas pessoas, né? São as mulheres que estão sendo responsáveis pela manutenção da casa, dos idosos nesse contexto da pandemia. Então, pensei muito a questão do gênero como um todo, né? Não só para a questão da área da tecnologia relacionada à pandemia, e aí é importante também quando a gente olha para esse gênero de forma interseccional, porque, por exemplo, a gente não pode eximir que enquanto mulheres, por exemplo, mulheres negras estavam continuando a fazer, né, trabalhando no serviço doméstico, por exemplo, muitas das mulheres brancas estavam resguardadas, trabalhando em suas casas de home office. E aí, do mesma forma como eu tinha dito que talvez eu respondesse para aquele rapaz, é lógico que se a gente melhora a qualidade de vida, o acesso à dignidade do trabalho das mulheres, a gente atinge, né? A gente muda também os homens e outras áreas. E aí, quando a gente olha para o gênero, né, nessa questão da pandemia, e a gente tenta mitigar, ou tenta solucionar esses impactos, né, que acontecem de desigualdades, a gente também repercute em outras áreas, seja da tecnologia, da economia criativa. Então, a pandemia, como você bem disse, veio para, primeiro, desmistificar que não estamos todos no mesmo barco, né? E para mostrar como, de fato, é importante a gente olhar para as diferenças de forma interseccional, né? E como esses momentos críticos, eles acabam fragilizando quem já é fragilizado. Então, as pessoas que estão no contexto de periferia, para manutenção, né, de sua segurança, da saúde, a questão até mesmo de lavar as mãos, de máscara, tudo isso a gente viu como impacta ainda mais quem já está fragilizado, e as mulheres não, infelizmente, não estão fora disso. Sim, Pamela. E como é que você enxerga o futuro das mulheres na tecnologia? Você é otimista? Você é pessimista? Como é que tu vê essa questão? Eu não lembro se foi Suassuna que disse, mas assim, eu tento ser e ter esperança, mas ser realista. Eu não sei se foi dele, não vou acreditar sem ter certeza. Mas eu vejo o futuro das mulheres na tecnologia, que a gente está, por exemplo, cada vez mais se articulando em rede. Então, por exemplo, essa parceria que eu falei para vocês, da Futuras Cientistas, tá o Futuras Cientistas do CETENE, tá o Minas aqui no Agreste, e tá também o Elas, lá da UFCG. Então, a gente trabalha nessa rede para que, né, mais mulheres estejam nesses espaços. Então, eu acredito no futuro das mulheres na tecnologia também muito nesse sentido de rede, de trabalho colaborativo,
de somando esforços e projetos, sabe? Porque é como a gente tinha comentado anteriormente, para a gente inserir e tornar esse espaço mais acolhedor, um programa só, uma ação só, por mais importante que ela seja para aquele indivíduo, para aquela menina e para aquela mulher que foi beneficiada, ela não vai mudar essa realidade de um todo. Então, é importante cada vez mais que a gente esteja articulado. O pessoal gosta muito de utilizar o termo ecossistema, então que a gente esteja cada vez mais articulado dentro desse ecossistema, com programas, com coletivos, com ações que querem, né, pensar por e para mulheres. Então, eu vejo o futuro das mulheres na tecnologia um futuro coletivo, construído em coletivo por essas mulheres. Inspiradora a tua fala, traz um quentinho para o coração da gente, né? Mostrando que é possível, sim, construir esse futuro mais equitativo, né, em relação a gênero, mas em relação aos outros marcadores também que estão aí articulados ao gênero. E, Pamela, encerrando quase aqui a nossa conversa, queria abrir esse espaço para que você deixasse alguma dica de repente, de perfil de Instagram, ou de Facebook, de blog, ou uma mensagem final. Esse é o seu momento aí para nos inspirar ainda mais, antes da gente finalizar o programa. Primeiro, eu queria te agradecer a todo mundo que faz o Realidades UFPE, pelo convite, pelo trabalho que vocês realizam. E aí, eu queria deixar como dica, eu já tinha passado o Instagram, mas aí eu acho importante reforçar do @Porto Digital Minas e do @Armazém da Criatividade, porque principalmente no Minas, a gente está sempre divulgando essas ações que eu comentei por aqui e que estão para sair, essas aberturas de inscrição, e aí a gente divulga tudo por lá. E a gente lá também divulga vagas nessas áreas da ciência, da tecnologia e inovação. Enfim, a gente tenta construir ali uma rede de fortalecimento também. E aí, como dica, e como mensagem final, eu tenho pensado muito, né, ultimamente, tanto na minha atuação profissional, na minha atuação acadêmica, como é importante e é imprescindível, assim, sabe? Que a gente tensione todos os espaços que a gente esteja. Porque, assim, como a gente tinha comentado logo no começo, não foram espaços pensados para que a gente ocupasse, né? E aí, por isso que a gente às vezes cai naquele lugar da síndrome da impostora. Então, tensionar esses espaços para que eles sejam cada vez mais espaços convidativos para mulheres permanecerem nele. Porque se eles não foram pensados por nós e para nós, é claro que quando a gente vai se sentir apertada, né? Vai se sentir incomodada. Então, a gente precisa tensionar. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, quando eu vejo, às vezes, ações que aconteceram em determinada organização, enfim, que foram problematizadas porque acabaram ferindo, magoando certas identidades, certas vivências, certas existências, eu fico pensando, além da importância da gente tensionar esses espaços para que cada vez mais eles nos caibam melhor, para que cada vez mais a gente consiga ocupar eles de forma confortável, né, sem precisar nos oprimir, eu penso também que é importante cada vez mais a gente se posicionar. Porque eu fico pensando o seguinte, Elizabeth, eu fico pensando, meu Deus, será que tudo isso, essas coisas que aconteceram porque não tinha ninguém lá, não tinha uma mulher, não tinha essa diversidade de pessoas ali, ou foi porque essas pessoas, por N motivos, né? Por medo, por insegurança, não se posicionaram. E aí eu fico me refletindo isso sempre, da importância de se posicionar, sabe? Mesmo que a gente tenha, mesmo com insegurança, com dúvidas, eu tenho feito esse exercício ultimamente, de cada vez mais me posicionar, porque eu fico com medo de me omitir, de não ter mais ninguém que se posicione nesse sentido de olhar para, enfim, para o gênero, para a raça, para a sexualidade, e aí aquilo passar, sabe? Aquilo passar sem ter aquele olhar, sem ter aquela sensibilidade, e aí eu fico nesse lugar, eu digo, eu tenho cada vez mais me posicionar, mesmo eu vou com insegurança, mas eu vou me posicionando,
porque eu fico com medo de ninguém mais se posicionar e eu acabar contribuindo pela omissão. Então, não é fácil a gente tensionar e esses lugares, né, questionar, né, o porquê, qual a intencionalidade, e não é fácil também a gente se posicionar, não, porque a gente se coloca, né, nesse lugar de frente, assim, né, mas eu vejo que é cada vez mais importante para que como a gente comentou anteriormente, que cada vez mais esse seja um espaço convidativo, um espaço confortável, para que diversas existências possam estar ali, né? Não só de mulheres, mas de mulheres e mulheres cis, mulheres trans, enfim, todas as possibilidades de ser no mundo. Eu acho que é isso. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.